Olá, pessoal. Hoje eu trouxe um tema para a gente discutir aqui, tá? Para dar minha visão, na verdade, sobre ele, que é sobre o microservices, não sobre o que é, e as nuances, enfim, mas sobre o microservices em si, porque eu tô vendo que ainda temos, por mais difundido que isso aqui seja, ainda tem muita gente dizendo que o sistema monolítico morreu, que ou você desenvolve com uma visão de microserviço, ou você simplesmente não está desenvolvendo um bom sistema, que a tua aplicação não vai ser boa se não foi pensada em microservices, e eu não concordo com isso. Na verdade, eu não concordo com nada que é muito taxativo, então ah, eu até vi há não muito tempo, né, em rede social, YouTube, enfim, o fim dos sistemas monolíticos, por que acabou o sistema monolítico, e eu não concordo nem um pouco com esse tipo de visão, tá? E aí eu vou trazer aqui minha opinião rapidamente para gente discutir um pouquinho, e vou ficar feliz aí de debater com vocês aí nos comentários construtivos, claro, né? Não sou o dono da verdade, apenas a minha opinião sobre isso, mas como vocês viram aí, né? A bala que jamais será de prata, né? Então, o que muita gente trata o microserviço como se fosse uma coisa que vai acabar com todos os seus problemas, na verdade, calma lá. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? E para a gente começar aqui, já começar um pouquinho instigado para esse tema, né? Eu trouxe aqui uma frase aqui do Simon Brown, né? Que ele fala que, olha, se você não consegue construir um monolito direito, decente, o que te faz pensar que tu consegue construir um microserviço e que o microserviço vai ser a resposta para aquele problema, enfim, que tu está tentando resolver? Isso aqui faz a gente pensar um bocado e a gente reflete basicamente como é que eu posso dizer, nessa pergunta, tá? Qual o problema que você está tentando resolver? Então, quando a gente pensa não só em utilizar é, um microserviço, um monolito, até quando você está utilizando uma biblioteca no seu software, sei lá, você desenvolve Java, eu vou usar o Hibernate, ou não, vou fazer com SQL puro, lá com JDBC puro. Se você usa o Node, eu não sei se eu uso o Express, ou não sei se eu coloco o framework do Nest.js. Então, peraí, vamos lá. Qual o problema, agora voltando para os microserviços, qual o problema de fato você está tentando resolver? A gente está crescendo muito nessa onda do hype, de assim muita talk, a gente vê vários eventos aí, sempre tem, é lotado de palestra de microservices e cases de sucesso e tudo aquilo, todo aquele beabá. E aí eu acho que as pessoas esquecem de se perguntar antes de usar, como eu disse a vocês, não só microservices, mas framework, linguagem, enfim, uma tecnologia qualquer. Qual o problema que você vai estar tentando resolver? Porque a gente se bate muito com aquela frase, né? Às vezes é um canhão para matar uma formiga, né? Então, às vezes não bate tanto os pensamentos em relação a será que de fato eu preciso de tudo isso? Porque não é que microserviço é uma coisa, meu Deus, vai ser complicado para instalar. Obviamente tem um monte de complicações, como tem também um monte de ganhos, mas a gente geralmente não pensa qual de fato é o problema que a gente está tentando resolver, né? E aí a gente se dá, né? Com tudo agora é microservice. Então, se eu for desenvolver uma para uma padaria ali da esquina vai ser microservice. Se eu for desenvolver um stream de vídeo vai ser microservice. Se eu for desenvolver, enfim, qualquer coisa vai ser microservice. Se eu for desenvolver um jogo, vou dar um jeito de colocar microservice ali. E eu não concordo muito nisso, né? Tanto que quando a gente pensa, e isso começou muito em 2000, eu acho que 2015, 16, eu estava assistindo algumas palestras já que quando a gente pensava em microservices, só vinha isso na cabeça da gente, né? Então, para quem conhece essa logo aí, para quem não conhece, né? É a logo do Netflix, porque o Netflix ele cresceu abundantemente nessa questão de microserviço, de arquitetura, de escalabilidade daquelas aplicações gigantescas que ele tem para suportar praticamente o planeta todo com os streams, né? E desenvolveu, para quem desenvolve Java, tem uma com Spring, o Spring e o Netflix, eles desenvolveram lá, na verdade o Netflix desenvolveu, e aí o Spring colocou aquilo ali na stack de recursos dele, um monte de solução bacana para você lidar aí com o microserviço, tudinho, e hoje, não, mas a gente assiste uma palestra, assiste alguma coisa, um case de sucesso do Netflix, e olha, isso aqui funcionou no Netflix, vamos colocar aqui também. Mas aí você tem que parar para pensar
você ainda não é o Netflix. Provavelmente, que você está me escutando aqui, você ainda não é o Netflix. Às vezes você está no D1 da aplicação, na verdade até às vezes no D0. Você nem escreveu o primeiro print da aplicação, mas você já está... isso aqui vai ser um microserviço, e isso aqui também. E, na minha humilde opinião, dificilmente você tem que fazer essa pergunta no começo, tá? No final eu vou dessa talk aqui, eu vou falar uma frase assim que eu acho que vale como pensamento, mas geralmente no D0 você não tem que estar se preocupando com isso. No D1 também não. Você não tem noção do teu produto, não tem noção da tua empresa, não tem noção do teu cliente, não tem noção de nada e já está começando a pensar em múltiplos servidores e aí eu vou colocar, vai ter um microserviço aqui, e aí às vezes coloca um microserviço para calcular a diferença entre datas, porque tá tão no hype, né? Que a gente vai. Então, vamos dar uma pausa aí. Ok, a gente tem um case da Netflix, tem um case de outras grandes Big Techs aqui do Brasil e de lá de fora, mas não é porque eles usam, não é porque eles fizeram que, ok, dá certo, mas não é que você tem que fazer também. Principalmente agora, principalmente até quando você está no D0, D1 da tua aplicação, né? Então, esse negócio de microserviço, de fato, ele é um hype? Não. Na minha opinião, ele não é. Ele deixou de ser um hype. Porque é uma realidade que, de fato, microservices é muito massa. Microservices é muito, muito bom. Com certeza é excelente. Quando é aplicado onde ele tem que ser aplicado. E aí a gente volta para o quê? Uma lavagem, praticamente. Eu coloquei aqui um pincel, enfim, no cérebro. Porque há uma lavagem cerebral na gente. E depois uma martelada de conhecimento onde tiram da cabeça da gente muitas vezes que monolito é ruim e colocam só uma coisa de microservices. E isso aí eu tô vendo, ó, em canal de YouTube, eu tô vendo em palestra, eu tô vendo em talks, em meetups, então o pessoal fica querendo plantar em você que se você não desenvolve microserviços, você está pensando errado. E na verdade não, como eu já disse a vocês, não é bem assim, né? Infelizmente, a gente tem hoje um mercado muito grande, principalmente em venda de curso, coisa do tipo, que de fato, para vender o curso, meu amigo vai dizer que o microserviço é a coisa mais legal do mundo. E eu até vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, eu não acho que para uma tecnologia ser boa, a outra tem que ser ruim. Eu já vi muita gente vender curso com GraphQL, como se, e às vezes até fala mesmo que o REST já não serve mais por conta disso, aí não presta mais. De forma alguma, entendeu? Então assim, eu não gosto muito desse tipo de conteúdo que é taxativo, desse tipo de conteúdo que a pessoa joga uma coisa lá em cima para diminuir a outra, diminui a outra, porque o intuito muitas vezes é vender um curso ou alguma coisa do tipo, ou te colocar na ideia que ou tu tem que aprender aquilo ali, ou tu não vai estar pronto para o mercado, ou não sei o quê. Veja, tem que saber microservices? Tem. Tem que saber como construir aplicações de microserviços? Tem, com certeza. Beleza? Tem. Mas tem que usar em tudo? De forma alguma, tá? Então, a escolha, ela deve ser feita pelo motivo certo. Lá no comecinho a gente pensou, qual problema a gente tem que resolver? E aqui eu já estou te jogando a seguinte questão. A escolha tem que ser feita pelo motivo certo. Então, qual é o motivo? Tá? E aí eu vou dar aqui a minha visão sobre isso. Os microservices, tá? Eles foram criados para escalar times e organizações, tá? Então, não escolha, eu vou usar microserviços, microservices, eu estou até misturando, falando de inglês com português, o termo, enfim. Mas não escolha por motivo tecnológico. Eu vou... É porque microservices é massa, Ave Maria do céu, é a melhor coisa do mundo. E sim por motivo organizacional. Será que a tua empresa, o teu negócio, ele respira aquela escalabilidade, ele respira aquela extensão e, opa, essa parte aqui da minha empresa ela está crescendo muito, a parte de faturamento, então com certeza ela merece ser desmembrada, porque a gente tem que tratar ela de forma isolada e fazer, enfim, uma escalabilidade, enfim, e pensar de uma forma separada para ela. Joia, mas aí você faz aquilo quando você já entende a tua organização, quando você já entende aquele teu contexto. Não adianta você... Não, vou começar. Vou ter o departamento de faturamento, vou ter o departamento de RH, o departamento financeiro, vai ser 3 microserviços. Calma, respire um pouquinho, tenha calma, beleza? Então, eu separei aqui algumas poucas coisas que a gente geralmente escuta no dia a dia e que eu dou aula, tá? Ultimamente tenho dado algumas aulas e é, é,
muitas perguntas que às vezes os alunos fazem, você vê, putz, está acontecendo mesmo isso, que são algumas frases, meio que frases de efeito que a gente escuta no dia a dia e tem que ser microservice mesmo. Uma delas é, então eu vou com microservice, vai ser massa porque eu vou poder utilizar várias linguagens de programação. E quem diz que isso é bom? Eu não entendo, tá? Porque vê, linguagem de programação ela serve também como uma caixa de ferramentas para resolver aquele problema teu. Se aquela linguagem de programação que tu tem, por exemplo, no teu monolito, ela já é boa o suficiente para atender toda a tua empresa, inclusive quando tu colocar um microserviço, por que tu vai trocar? Aí tu vai ter que se preocupar com o pessoal, em contratar gente que sabe daquela outra tecnologia, rampar conhecimento do time. Então, peraí. Aonde vai poder usar várias? Meu Deus, tem que ser microserviço. Aí faz um microserviço em Python, um microserviço em Node, um microserviço em Go, um em Java, e acha isso massa. É massa a partir do momento que de fato aquele microserviço merece ser feito em Go, o outro merece ser feito em Java, o outro merece ser feito em Node. Mas e quando ele não merece? Aí você vai estar misturando só porque é massa usar? Outra coisa, ó, eu vou poder escalar a aplicação. Poxa, e não pode com monolito, não? Eu nunca tô fora disso aí, tá? Então, não existe esse negócio de, eu vou ter que botar microserviço para poder escalar a aplicação de forma alguma. Você pode escalar o teu monolito. Agora você pode chegar no momento que a escalabilidade dele ainda não rende e de fato você tem que separar o microserviço. Aí é top, separa. Top usar microserviço nesse sentido, entendeu? E aqui a gente escuta mais um monte de coisa, né? E depois escuta a melhor de todas, né? O software vai ficar distribuído. Peraí. Distribuído não significa desacoplado, beleza? Então, vamos pegar um serviço aí. Serviço do Netflix. Também tem aqui no Brasil o iFood. Vamos pegar o caso do iFood. Vamos supor, eu não sei como é a arquitetura toda do iFood, enfim, mas vamos supor que tem lá um microserviço de listar os restaurantes, beleza? E aí, é um microserviço, tá? E esse microserviço, ele parou. Tipo, até o fallback dele caiu. Então, ele não tem como servir nada para aquela... Não vai listar nenhum restaurante. Então, o cenário é esse. Não listou. Aonde é que o microserviço te ajudou aí? Então, muita gente pensa, não, vai ficar distribuído, porque aí eu vou poder trocar rapidamente aqui, tudinho, e... Calma, ele ainda está desacoplado. A tua aplicação todinha, ela praticamente depende daquilo ali, vai cair tudo. Entendeu? Mas o processamento de pagamento vai fazer. Tá, mas e se ninguém consegue escolher o restaurante? Entendeu? Então muita gente tá distribuído. Às vezes é bacana, com certeza, né? Até quando cai um servidor, tem uma réplica para levantar tudinho. Mas muita gente pensa que distribuído é o desacoplado. E na verdade não, né? Não significa desacoplado. Às vezes você tem um grande sistema que se você arquitetou teu microserviço de uma forma besta, enfim, quando cai em um, vai cair a aplicação toda, porque um depende fortemente do outro. Você não fez estratégia de fallback, nem nada do tipo. Não é o caso do iFood, obviamente. Eu tenho certeza que eles têm, né? Eu dei só um exemplo aqui, hipotético, mas assim, eu tenho certeza que grandes empresas têm mecanismo de fallback para, opa, falhou aqui, então sobe esse serviço aqui para suprir por enquanto, enfim, um cache. Então, mas geralmente o pessoal não pensa nisso e pensa que distribuído vai estar desacoplado. Não, calma lá, beleza? Então, microserviços. Com certeza, é muito massa. Até colocar uma palavra diferente aí, ela é muito massa. Ninguém duvida, tá? Eu acho muito massa. Em 2015, eu me formei na pós-graduação de arquitetura de software. E o meu TCC foi sobre microserviço. Então, desde esse tempo, eu venho estudando muito fortemente sobre ele. E eu acho muito massa, concordo totalmente. Mas ninguém vê que ele cria mais pontos de falha, tá? Você tem que ter trabalho na replicação do dados, porque você tem um banco de dados para cada microserviço. Às vezes você precisa de um dado de usuário em vários lugares, por exemplo. Você tem que replicar algumas informações para saber lidar com isso e ficar fazendo sincronia entre elas, beleza? Não garante qualidade, manutenabilidade, etc. Você pode escrever 200 microserviços. Se você trabalha numa equipe que está desenvolvendo um código porco, uma arquitetura porca, vai dar ruim do mesmo jeito, beleza? E uma coisa que você tem que sempre pensar, que eu falei no começo, o teu negócio está preparado para isso? E se ele mudar, suporta, beleza? Porque a arquitetura boa é aquela onde você nunca pode dizer, quando chegar um requisito novo do teu PO, eita, isso aqui não vai dar para fazer não. A sua arquitetura, a partir desse momento, se declarou como ruim, beleza? Porque a arquitetura boa é aquela arquitetura que você consegue estender comportamento ali, beleza? Então aí é aquele negócio do Solid, blá blá blá, enfim, mas não é o caso desse vídeo.
Depois que você coloca tudo isso aqui na cabeça, que muita gente não te fala, e ainda tem muito mais, isso aqui é uma toque curta, né? Já tô vendo aqui que já tá na próxima dos 15 minutos, 16, sei lá, mas muita gente já não fala geralmente sobre isso, mas quando você começa a ver que tem muito trade-off, vixe, e é isso que você tem que pensar, tá? É por isso que o pessoal diz que o arquiteto de software, ele usa muito a expressão depende, depende, tá? E de fato porque, tipo, ou você conhece os trade-offs daquilo ali, ou você vai pelo hype e se ferra. Beleza? Então, aqui ficou. Não sei se você lembra no começo do vídeo, eu comentei que ia colocar aqui um pensamento meu, tá? E é esse daqui, tá? Um bom design de código, né? Eu acho, né? Um bom design de código é muito melhor do que uma arquitetura mal pensada. Então não adianta se você está fazendo o código com Clean Architecture, com MVC, com arquitetura hexagonal, com sei lá, eu não sei o que é que tem mais aí, arquitetura em camada, Onion, enfim, não adianta, beleza, você usar microserviço, monolito, monoserviço, eu sei lá como é que tem, se tem mais 200 nomes para esses termos, mas se você tem um design de código ruim, vai dar ruim de todo jeito. Então, eu prefiro muito mais a gente pensar, beleza, se tiver que pensar no microserviço mesmo do começo, analisa bem com a tua equipe, utiliza o Domain Driven Design para guiar aquilo ali na tua cabeça. Realmente, a minha organização, ela respira microserviço. Eu tenho que ter microserviço, ok. Mas se não, garante um monolito com um bom design de código, com um código bacana pra caramba. Pra quê? Pra quando chegar na hora que você escalar ele e ainda assim não der conta, e aí tiver que transferir um pedaço dele para microserviço, esse código esteja tão bem escrito, tão bem desenhado lá, tão bem estruturado na tua base de código, que tu vai, entre aspas, fazer um Ctrl+X, Ctrl+V, tá? Não, obviamente não é isso, mas tu vai poder fazer um Ctrl+X, Ctrl+V e simplesmente colocar ali o Service Discovery, colocar a comunicação entre o microserviço e acoplou. E tá tudo certo, entendeu? Obviamente, eu falei rapidinho como é que foi essa operação e não, você não vai fazer isso em 10 minutos, tá? Mas assim, pensa primeiro no design do teu código antes de microserviço, 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 microserviço. Aí tá lá o código todo acoplado, todo ruim. Quando tirar um pedaço do código, a aplicação todinha cai, tudinho. Então, isso aqui é a minha reflexão para vocês, tá? E aí, queria deixar o meu muito obrigado, né? Para quem ficou me assistindo até o momento. E espero que isso aqui construa mais pensamentos aí em vocês, tá? Porque realmente hoje em dia estamos sendo bombardeados com o uso de ou microserviço ou nada, né? Então, valeu aí, pessoal, e até o próximo vídeo.